Boa noite, boa tarde. O tema de hoje é Hereditatis Petitio, a petição de herança. A minha intenção aqui é apresentar algo bem geral mesmo, como está aqui a introdução. O meu método geralmente é apresentar uma pesquisa, né, um artigo científico. Hoje, não exatamente, vai ser basicamente apresentar as coisas que eu li nos manuais. E os manuais foram do Kaiser, né? Parte deles foi esse aqui, que aqui na Alemanha eles chamam do Klein Kaiser, né? Que é o Kaiser pequenininho. Sinceramente, tirei quase tudo daqui. Na verdade, não é só do Kaiser, né? Também tem o Knut e o Losser que complementaram ele, que atualizam o livro. E parte desse aqui, que é o Rosa Kaiser, né? Eu não sei como a gente falaria isso em português. Talvez o Caizinho, Caizão. Em algum momento a gente para discutir isso. Os dois livros são muito parecidos, só que nesse aqui tem muitas referências a mais. Praticamente qualquer vírgula que o Case cita, ele bota a passagem do digesto, bota 5 artigos que falaram sobre aquele temazinho específico, né? E detalhe, isso aqui só é o primeiro volume. São 2 desse aqui, e depois aquele só de processo, né? Então, eu tirei principalmente daqui, né? Então, é mais uma espécie de aula, entre aspas, né? Tenho certeza que vocês já estudaram esse tema em algum momento, mas talvez fique parecido com uma aula. Eu não quero que isso soe, que eu soe arrogante em algum momento, né? Tipo, como se eu quisesse ensinar vocês, mas inevitavelmente vai caminhar para esse rumo, né? Eu não vou trazer nada de novo aqui, embora eu tente também, né? Trazer debates e tudo. Ok, petição de herança. Vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que ela serve para o direito sucessório civil. No direito romano, a gente tem o direito civil na herança e tem a bonorum possessio, né, que é do pretor. Aqui a gente está falando especificamente do direito sucessório civil, do herdeiro civil. Segunda coisa, para os romanos, ela é uma actio in rem, ou seja, contra a coisa. Na manualística moderna, no direito vigente, né, pelo menos do Brasil e da Alemanha, que foi onde eu li, tem uma certa polêmica assim, sobre a natureza jurídica da petição de herança. Às vezes botam como mista, não é muito claro. Os romanos não, eles falavam que é uma actio in rem, mas a compensação é uma actio in rem muito mais ampla, né? Ela também abarca certos tipos de obrigações ou qualquer tipo de coisa que o possuidor da herança, né, esteja, não apenas uma coisa. E é muito parecido com a Reivindicatio, como a gente vai ver no final, sobre a concorrência de ações. O herdeiro, ele pede, né, para ser constatado como herdeiro e pede a devolução da coisa, né, da herança. Eu tenho que parar de falar coisa que não necessariamente a herança vai ser uma coisa. Embora tanto naquela época como hoje tende a ser uma coisa, né, pelo menos para a maioria das pessoas que, não sei, não está no mundo das ações, essas coisas mais abstratas. Mas a principal diferença da Reivindicatio para a petição de herança, né, é que a petição de herança é algo mais geral, como eu acabei de falar, é como um todo, enquanto a Reivindicatio ela costuma ter uma determinação maior sobre uma individualidade da coisa que a pessoa quer recuperar, quer ver de volta. A petição de herança não tem essa restrição tão forte quanto na Reivindicatio. É claro, também não dá para a pessoa entrar com uma petição pedindo qualquer coisa, né? Ela tem que delimitar no limite do possível, né, do que ela pode ter ali. O autor é só aquele que se afirma ser herdeiro civil e não pretoriano, não no bonorum possessio, e ele tem que provar o seu direito sucessório. Aqui tem uma breve passagem do Gesto sobre isso, que curiosamente não está no capítulo, no título de petição de herança, está em outro. Certo. O réu é o possessor hereditatis, ou seja, o possuidor da herança, aquela pessoa que está com a herança no momento da petição. Só que a posse aqui, ela costuma ser um pouco mais, digamos assim, debatida sobre que tipo de posse é essa, né? Essa é uma das coisas que eu gosto muito no direito das sucessões romano, né, mas também no atual,
que aqui tem tudo. Assim, tu vê a questão obrigacional, a questão das coisas, tá tudo junto, né? E, e aqui a questão da posse, a gente vai fazer muitos paralelos com o direito das coisas, né? As duas formas de fazer isso era pela exatio sacramento, depois pelo processo formulário e espôncio, né? A primeira, só o herdeiro podia, só quem se afirmava ser herdeiro podia ser polo passivo da ação. Já na segunda, também permitido o pró-possessor, ou seja, um possui porque julga ser herdeiro e o outro possui sem título. Ele possui porque possui, como falavam os romanos. Se a pessoa tiver um título para essa coisa, pro emptore, pro donato, seja lá o que for, a petição de herança não é cabível. Se muda para reivindicatio ou para ação obrigacional correspondente. A não ser que ela seja nula, né? Digamos, uma doação entre cônjuges. Se ela for nula, obviamente vai ser um título próprio, título não, vai ser uma pessoa sem título, vai ficar pró-possessor e o status desse réu. Voltando, então, à aplicação da petição de herança. Necessidade da posse, ou melhor, quando da necessidade da posse? Os proculianos falavam que seria o suficiente no momento da sentença, o réu está com a posse, que o réu tenha renunciado dolosamente da posse ou que ele está fingindo ter a posse. Aqui o princípio do dolus pro possessione est. Sinceramente, eu pensei em alguns casos em que a pessoa iria querer fingir, né, que está com a posse para entrar no processo e fazer tudo isso. Eu não consegui encontrar algum caso específico ou uma razão, mas fato é que eles desenvolveram esse princípio, então isso deveria ocorrer. Sabinianos, que seria necessária antes da litis contestatio, eles se perderam. Os vitoriosos aqui foram os proculianos, que dão essa maior amplitude, né, para o polo passivo da ação. O processo. Como falamos, a petição de herança no direito romano é uma actio in rem, o que significa que ela tem uma ação contra a coisa, não contra a pessoa. Mas assim como o interdictum que in fundo, aqui temos o interdictum quam hereditatem, que faz com que, caso o réu não entre no processo, não apareça, ele vai ser julgado na mesma quantia que está sendo pedida, né? Aqui, de novo, poderia ser um processo per expansione ou per formula petitorium. Aqui temos um exemplo da fórmula, eu que traduzi isso, então, desculpa se tem alguma incongruência. Se parecer que há herança, então um errinho, sobre a qual se age de Lúcio Títio for de aulo agério, por direito critário, e essa coisa não for restituída a aulo agério, condena o juiz no mero negídio, do quanto essa coisa vale em dinheiro, se não parecer, absolve. O que não tem nessa fórmula, que é vital para tudo que a gente está falando até o momento? Ela não fala de posse em nenhum momento. E aqui tem a maior maleabilidade da posse na petição de herança, né? Simplesmente fala, se essa herança for do Lúcio Títio, né? No caso, aí o Agério prova que ele é herdeiro do Lúcio e o Numério não quiser devolver, aqui temos, né? Mas não fala qual o Numério possui. Objeto. Tudo aquilo que o réu obteve da herança é objeto. Isso aqui, para mim, opa, tá aí na tentando de novo. Esse fragmento do digesto, assim, ele é muito ilustrativo para mostrar o pensamento dos romanos, né? Eu estava até discutindo isso com o meu professor de latim, que ele já pega alguma coisa em grego, assim, fica um monte de debate, um textão. Aí vem aqui o piano. Então, vejamos o que vem na petição de herança. E vem na petição de herança, nessa petição, todas as coisas da herança, sejam corpóreas ou direitos, né, pretensões. Assim, mais direto que isso, impossível. Para mim, então, esse fragmento demonstra, né, essa praticidade dos romanos, em quão diretos eles eram para resolver problemas concretos, né?
coisas adquiridas no interesse da herança são passíveis da petição de herança. Caso contrário, apenas a quantia despendida. Então, se essa coisa, por algum motivo antes do de coisa morrer, ou seja, por qualquer outro motivo, ele gastou esse dinheiro para comprar essa coisa, e ela está com o possessor, pode ser contra o possessor. Caso não, se ele simplesmente comprou isso ou vendeu a coisa, só a quantia. Aqui de outras obrigações, caso o devedor pague, não o possuidor, o herdeiro vai poder consentir, ok, esse pagamento foi válido, então vai agir contra o réu. Aqui um exemplo de ação obrigacional. Ok, responsabilidade do possuidor. Isso aqui, na maioria dos manuais, inclusive nos códigos, no código alemão, pelo menos, é a maior parte, né? Assim, isso lembra muito a questão também do contrato de compra e venda, né? A questão da boa-fé, se a coisa aparecer, se a coisa não ficar e tudo. A gente tem dois modelos, o de Juliano e do Senatus Consultus Juventianum. O segundo, na verdade, é do Celso, né? E o nome dele completo, vamos lá, Juvencio Celsus, ficou Juventianus. O primeiro modelo é mais benéfico ao herdeiro, porque ele é tido como um administrador da coisa que ele está. Então, responde objetivamente pelos danos que foram contrários, né? Um ato administrativo, um ato de administração contrário ao interesse da herança. O próximo modelo foi o que se estabeleceu, aqui é 129 depois de Cristo, e ele é um pouco mais maleável e mais abrangente também. Aqui a gente vai observar a boa-fé ou não do possuidor, especificamente o possuidor ainda não processado, né? Porque depois da litis contestatus, tudo, ele responde por praticamente tudo, como a gente vai ver daqui a pouquinho. O possuidor de má-fé responde sempre por danos dolosos, por culpas em caso de negligência em relação à administração da herança. O possuidor de boa-fé responde por enriquecimento ilícito, locupletio, até o momento do início do processo. Ou seja, a gente tem uma restrição, um maior benefício para o possuidor que é de boa-fé. E quem é o possuidor de boa-fé nesse caso? É o possuidor pro herede que ele julga ser herdeiro. Talvez por um testamento que ainda não foi anulado, ou foi anulado, ele não sabe, ou qualquer outro motivo que leve essa pessoa a crer, compreensivelmente, que ela é herdeira dessa herança, né, dessa pessoa. Aqui, o Senatus Consultus Juventianum, aqui eu agradeço o Kundari, que me mandou as passagens as traduções, né, desse fragmento, é o D320, né, o piano, e aqui eu coloquei especificamente a passagem que é interessante para a gente. A primeira e a segunda não são muitos. Por quê? Qual a questão desse Senatus Consultus? Ele foi, na verdade, um Senatus Consultus voltado ao direito público, especificamente ao direito tributário, em relação aos bens caducos. Os bens caducos eram aqueles que não poderiam cair ao herdeiro, né, nomeado, ao legatário nomeado, e por isso cairiam nas mãos do Estado. E aqui teve a questão desse tal de rústico, e que os herdeiros venderam as coisas da herança, né, a própria herança, e depois o Estado ficou, como é que a gente vai cobrar isso? A gente pode pegar os juros do dinheiro e tudo. E esses dois pontos aqui que eu deixei maior, que é o importante para o direito privado, né? O Piano continua comentando, né, esses Senatus Consultus, ele fala que é plenamente aplicável ao direito privado. Não se sabe se foi instantaneamente, mas não deve ter demorado muito, né? 129 depois de Cristo, pouco depois disso já provava que se aplicasse esse Senatus Consultus. O primeiro deles é que a pessoa que vendeu os bens, ela deve restituir o preço das coisas que ele vendeu. E o segundo é a questão, novamente, do boa-fé ou não, né? Igualmente, aqueles que se apoderaram dos bens de uma herança, sabendo que não lhes pertenciam, deverão ser condenados como possuidores, pró-possessora, ainda que que tivessem tido cuidado de se desfazerem desses bens antes da contestação da lide.
Ou seja, mesmo que a coisa tivesse ido embora, sabe lá onde está mais? Estou em Roma, agora ela tá na Grécia, as coisas. Ele teve algum proveito sobre isso e vai se responder, né? Mas aqueles que tiveram justa causa para acreditar, traduza-se, boa fé, que os bens lhe pertenciam, serão somente a restituir o lucro que tiveram dessa venda. E por que deve restituir o lucro? Para se evitar o enriquecimento ilícito, né? Aqui um caso concreto, de novo do piano. Não é o mesmo fragmento, né? Não está na mesma linha, um pouquinho depois. Se o possuidor da herança tiver alienado uma coisa e adquirido com lucro uma outra coisa, da mesma forma o lucro será abrangido pela petição de herança, não a coisa que ele juntou ao seu patrimônio. Mas, se a coisa valer menos do que o preço pelo qual foi comprada, evidentemente ele se enriqueceu apenas no valor da coisa. Igualmente, quando ele se consumiu, a coisa sem poupar dispêndios, não será considerado completamente enriquecido. A primeira redução da responsabilidade é o objeto da herança, da petição de herança, não é mais a coisa em si vendida, nem a nova comprada, mas somente o valor dessa coisa. Mas e se eu vendi uma coisa, no caso aqui, a gente pode imaginar uma permuta, algo do tipo, e troquei uma coisa valiosa por algo menos valioso. Por pianos, com base nos tratos consultos, o valor da coisa a ser avaliado é o da menor, não o objeto da herança que a pessoa tirou, né? Que ela alienou, vendeu, permutou. Aqui, claro, para um possuidor de boa-fé, uma pessoa que se julga o herdeiro. Continuando com a responsabilidade do possuidor, aqui a gente tem aquelas coisas clássicas, né, que quase toda a área do direito tem. Possuidor de boa-fé, possui direito de retenção das despesas úteis e necessárias antes da litis contestatus, por meio da sceptio doli. O possuidor de má-fé só pode contabilizar despesas que venham aumentar a herança no momento da entrega. Depois da litis contestatio, traduzindo para a linguagem moderna, citação, claro, não é a mesma coisa, responde todo réu por dolo e culpa, inclusive o de boa-fé. E o caso fortuito, proculianos, sim, sabinianos, não. Paulo, somente possuidor de má-fé. Paulo foi o ganhador daqui. Apenas o possuidor de má-fé, depois da citação da litis contestatio, ele vai responder, não é? Outras ações. Aqui temos também casos de concorrência de ação. Como eu falei no início, o herdeiro também poderia usar uma reivindicatio para ver de volta o bem dele. Mas qual o problema aqui? Porque ele está fazendo uma reivindicação, uma reivindicatio, afirmando que ele é o herdeiro. E por isso ele tem o direito àquilo. E como o juiz vai apreciar isso? Ele vai lá no juiz comum, lembrando que as ações sucessórias eram preferencialmente utilizadas, né, eram apresentadas nas assembleias centro-virais, com todos aqueles espetáculos e tudo. E aqui tem aquela questão da coisa prejudicada, do pré-questionamento. Então surgiu essa prescriptio quod praejudicio hereditatem fiat. A apreciação da questão hereditária exclusiva da petição de herança, ou seja, não pode determinar quem é herdeiro ou não numa reivindicatio, mas apenas uma petição de herança. A questão do herdeiro parcial, né, do co-herdeiro, é abordado no próximo fragmento, próximo capítulo, fórmula especial ao co-herdeiro. Ok, como eu gosto de fazer essa associação, eu peguei alguns artigos do nosso Código Civil. No Código Alemão ele tem mais paralelos ainda com a petição de herança do direito romano, mas infelizmente não tive tempo de botar e traduzir tudo, porque os artigos alemães, eles são artigos, assim, literalmente, no sentido de muitas linhas, né?
Mas o direito brasileiro já tem alguns paralelos, embora eu ache menos envolvido para abordar essa questão. Artigo 1824, o herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua. Ok. Pro herede, pro possessore, qualidade de herdeiro, ou, mesmo sem título, né, o possuidor, pura posse, né? O possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do acervo, fixando-lhe a sua responsabilidade segundo a sua posse, observados o disposto nos artigos 1214 a 1222. Ou seja, que a gente acabou de ver isso, né? Toda aquela questão ali no direito das coisas, de boa-fé, até que ponto ele responde ou não. A partir da situação, a responsabilidade do possuidor se há de aferir pelas regras concernentes à posse de má-fé e à mora, como também no direito romano. Romano segundo Paulo, né? O herdeiro pode demandar os bens de herança, mesmo em poder de terceiros, sem prejuízo da responsabilidade do possuidor originário pelo valor dos bens alienados. Até um caso aqui de alienação eficaz. Aqui uma leve diferença do direito romano, porque no direito romano, em regra, pelo menos, o herdeiro não poderia reivindicar os bens na posse de terceiros, apenas o valor, o preço, né? Que estava na posse que está com o possuidor, né? Que se desfez. No direito brasileiro, não, também tem né? Essa possibilidade de buscar esses bens na mão de terceiros, e, claro, para depois responsabilizar o possuidor que se desfez das coisas na questão de enriquecimento ilícito e por aí vai. Ok, aqui encerro eu sobre a petição de herança. Como eu falei, não era para ser algo super profundo, né, nada do tipo. Eu pretendo me aprofundar nesse tema, especificamente no Senato Consulta, que eu abordei aqui ao longo do semestre, ao longo do próximo ano. Então, quem sabe no futuro, talvez até próximo, eu traga algo mais profundo, né? Algum tema desses aqui e destrinche ele mais a fundo. Mas, por enquanto, minha ideia só era fazer essa introdução, né? E, normalmente, se tem um preconceito com contra o direito das coisas, todo mundo quer saber de compra e venda, posse, propriedade, mas também, nessa parte do direito, tem muitas coisas interessantes. Como eu falei, aqui tem tudo, sabe? Basicamente, tudo que se viu, né, tá no direito das sucessões. Tu vai pegar um pouquinho de cada coisa e vai ter que abordar ela. Eu acho que esse é um dos motivos de porque os romanos gostavam tanto desse assunto, né? Porque lá eles podiam fa- abordar cada coisinha ali num lugar só, né? Dentro de um único instituto jurídico. Então, obrigado pela atenção. Parabéns, Bruno. Sua apresentação, você disse que não pretendia ser profundo, mas foi bem denso, sobretudo considerando o tempo dela, teve bastante informação. Eu até vou pedir para você falar, se puder, novamente sobre a questão da fórmula, porque eu não peguei direito, que ela não mencionava a questão da posse, isso me intrigou um pouco. A parte disso, eu confesso que fiquei esperando no final você colocar o BGB e fazer uma comparação também, mas tá ótimo, é só um parênteses meu. E outra coisa que eu queria pedir para você explicar novamente é a relação da reivindicação com a petição de herança, sobretudo no que toca prescriptio do Gaio, que você extraiu do Gaio 433, não foi? Isso. Bom, o BGB, como eu te falei, ele, ele é longo, né? Se não me engano, acho que são uns 20 artigos só abordando isso, né? No BGB. No Código Civil são esses. No Código Civil são menos. No BGB são 13, são 14 artigos só nesse ponto, né? E quando eu falo 14 artigos, é tipo uns textos desse tamanho para cada artigo, né? Basicamente uma dissertação. Então, mas como eu falei, eu quero abordar melhor esse tema e quando eu fizer isso, né? E como eu sou obrigado a relacionar meu tema de mestrado com o direito alemão vigente, porque eu não estou fazendo mestrado de direito romano, mas sim de direito alemão,
Então, eu vou ter que fazer essa conexão, né? Então, não vai faltar oportunidade de eu fazer isso, né? A própria questão da fórmula, né? Essa fórmula eu peguei do próprio livro do Kaiser. Eles fazem menção ao direito queritio, né? O queritário, mas ele não fala a questão da posse quanto nos interditos do pretor para bonorum possessum, né? Tá aqui a fórmula, e daqui é o que ele afirma, né, nos motivos dessa maleabilidade maior da posse aqui, né? Porque inicialmente, até ele fala, mas eu pulei um pouquinho da história, né? Mas inicialmente é possível que a Editatis Petitius tenha sido apenas contra coisas, né? Objetos, naquele momento mais arcaico de Roma. E isso começou a mudar, né, as relações sociais, a economia, e no momento da fórmula, pelo menos essa foi a fórmula reconstituída, né, a fórmula que nós temos hoje, da petição de herança. Sim, mais ou menos isso. A posse ela vai ser mais destrinchada, como falei, na bonorum possessio, né, até pelo nome. Por aqui, não. Tu me fez mais uma. Foi o BGB, isso aqui? Qual outra coisa que tu falou? Desculpa. Sobre a reivindicação. Sobre a concorrência, né? Isso. Sim, primeiro, quando, quando o réu tiver um título, né, para aquela coisa, por exemplo, de compra-venda, proebitória, de doação, prodonato e por aí vai, a petição de herança não pode ser aplicada. Ela, ela muda para reivindicatio, né, e para outra, ou para uma outra ação obrigacional, seja lá uma relação de locatio conductio, qualquer tipo que seja. Nesse caso, né, ela se afasta, até porque vai ter aquela questão prejudicial do herdeiro, né, salvo se for nulo, né, se for nulo a pessoa não tem título, então ela é pró-possessora, aí volta a validade da hereditatis petitio. No último caso, né, da prescriptio, quando o herdeiro ele quer usar a reivindicatis no lugar da petição de herança. A petição de herança, assim como a gente viu aqui no Código Civil Brasileiro, ao mesmo tempo demanda o reconhecimento do seu direito sucessório, né? O juiz vai falar, ok, tu é o herdeiro, então tu tem direito a reivindicar essa coisa. Essa não é bem em função da reivindicatis, ela não quer saber quem é o herdeiro ali naquele momento. E sem dizer aquela questão de tradição, como eu falei, que as questões sucessórias eram comumente apreciadas na Assembleia Centoviral. E como ficaria um juiz ali, digamos, claro que não existe isso em Roma, mas sei lá, o juiz da segunda vara romana de direito das coisas julgando, né? Isso aqui, o que esse cara é herdeiro, então ele pode ter, ele é proprietário, né? Então ele pode ter isso. Atrapalharia, né? Criaria esse pré-questionamento, que isso é até algo que tem no nosso CPC, né? Ele tentar evitar essas questões. Então, surge essa prescriptio, inicialmente, que depois muda para prescriptio, né? De modo que esse prejuízo não se torne, né? Não prejudique a herança, a apreciação da herança. Então, tem casos específicos, né? Inclusive, o Piano, ele destrincha bastante isso no título, né? Em que se pode fazer, em que o juiz pode apreciar reivindicatio, mesmo assim, mas são exceções e, e tem que ser de um modo em que não prejudique, né, a questão do herdeiro, né? Sim, mais ou menos isso. Espero ter sido claro. Eu mesmo estou iniciando ainda esse tema, né? Estou tentando ler todo o título para ver se eu tenho uma visão geral. Mas a minha dúvida era, então, essa apreciação prejudicial, ainda que sumária, vai ser feita pelo pretor na hora de conceder ou não a fórmula da reivindicatio, né? Sim, na verdade, ele vai sendo apresentada essa exceção, né? Ele vai ter que, essa prescrição também, se abster disso, né? De dar o seguimento ao processo. Ok.
Vamos falar alguma coisa, Vitor? Claro, Bruno. É claro que eu não posso deixar de falar. Antes de mais, como é certo, faço um cumprimento em razão da tua exposição brilhante e muito didática também, pelo teu esforço, teu PowerPoint muito claro, gosto muito dos teus elementos de estilo, que a todo tempo tu consegues colocar na apresentação de uma forma sutil e sem prejuízo para a completude dogmática e formalidade do trabalho, seriedade do trabalho que apresentaste. Parabéns por explorar fontes variadas, foste ao Codex, a Gaio e ao Digesto, como é certo, e também por fazer a tradução de vários fragmentos. Sei que isso talvez tenha sido uma das coisas mais gostosas, prazerosas para ti no desenvolvimento da exposição. Fiquei fazendo algumas reflexões sobre alguns elementos que eu conseguiria visualizar na prática, ou visualizar in action na tua exposição, dado que tenho pouco interesse em concreto pelas categorias dogmáticas abordadas e pelo direito sucessório como um todo, mas a visualização de alguns elementos foi bastante possível e nítida e interessante na tua exposição. Várias. Uma delas é o dualismo entre o direito pretório e o direito civil, outras são as diferenças das correntes jurisprudenciais, proculeianos, sabinianos e aí depois Paulus com uma querela interessante e na prática bastante relevante. E fiquei com alguma curiosidade em relação à competência para apreciação dessa ação heredis petitio, hereditatis petitio, por parte dos comitia centuriata, é isso? Como é que funciona em que fase se encontra essa competência, por que razão seria, tem algum conhecimento no que diz respeito a isso? Bom, para encerrar e não ter que retomar depois, muitos parabéns pela exposição que fizeste, tá? Um prazer te ouvir. Obrigado, Vitor. Em relação à competência, né, ela estava dentro daquelas legis actio ainda, depois pela fórmula petitória. Especificamente, isso deve ter algo mais a ver com o contexto histórico. Por muito tempo, o direito das sucessões ele foi um dos principais, né, do direito romano. Assim, ele estava no topo ali, o que esse cara, esse pater-famílias aqui, super rico, né, cheio de propriedades, o que ele vai deixar, né, quem são os herdeiros. Então, tinham essa apreciação social, esse cuidado maior em relação a botar ela na Assembleia dos Centovirais, eu acho que é assim que se fala em português, né, Centovirais. É, é, é o que eu acreditaria, né, por conta desse prestígio desses temas, dessa temática e a relevância social que ela tinha na época, né? Hoje não se compara, assim, imaginar que eu vou colocar meu testamento, uma petição de herança numa assembleia de 100 pessoas, aqui 20 pessoas, para analisar, ver se eu estou certo ou errado. É algo muito menos discreto, né? Muito interessante. Se eu puder dar um palpite aqui sobre esse tema, isso me parece talvez ser uma herança direta do direito gentílico, não? Essa apreciação social não só para petição de herança, mas também para outras coisas como as adoções, que também se processavam perante essa Assembleia. Então, se toda a estrutura, todo o tecido social de Roma é composto por digamos, uma confederação de gentes, o destino do patrimônio de uma gente, a sua própria composição é de suma importância para a coletividade inteira. Faz sentido, né? Essa ideia de, no início, né? Na verdade, até no final, só que já estava um pouquinho mais passado, eram basicamente tribos, né? Organizadas com o caput ali, né? Com o chefe de família. Claro, depois foi ficando um pouquinho mais rebuscado, né? Levantaram os mármores no lugar da madeira. Mas é isso, basicamente, sei lá, se o presidente morrer, ou o governador morrer, quem vão ser os herdeiros, com essas coisas. Tinha um prestígio, um impacto social muito maior do que hoje, né? Que são famílias de 2 pessoas e um cachorro, assim. O pessoal não liga mais todo esse impacto patrimonial que você vai ter. Aqui, a gente estava debatendo a questão do Karl Lagerfeld, né? Que foi aquele
um alemão muito famoso por trabalhar na moda, né? Sei lá, ele era da Louis Vuitton, sei lá. E ele deixou o patrimônio dele pro gato, né? O gato dele tá até famoso, tem o nome. Fica esse negocinho, o que que a gente vai fazer agora? Só que eu acho que ele fez o testamento dele pelas leis francesas, né? Eu não sei como é que ficaria a aplicação das leis alemães, né? Não sei, acho que não vai ser muito uma apreciação do BGB para isso. Isso é muito filme de sessão da tarde, né? Que o milionário deixa pro cachorro, aí todo mundo cuidando do cachorro. É absurdo. Aí o professor ficou falando assim, cara tão rico desse, ele não tinha como pagar um advogado, alguém para saber que ele não ia poder fazer isso, né? Não ia, sei lá, um fideicomissário, algum tutor no sentido óbvio de cuidar, não de criar o gato. Mas eu não sei como vai Até ficar. teria como, né? Deixa a herança para alguém com encargo de cuidar do cachorro. Pronto. Pois é. Ou gato, no caso. Não, mas pessoas assim, eu acho que elas querem um impacto, né? Querem causar. Não, mas uma pessoa da moda, assim, né? Quer sempre chocar com alguma coisa nova, vai deixar pro meu gato. Meninas, vocês estão quietas? Querem falar alguma coisa? A Tainá tá com vergonha. Não, eu não tô com vergonha, acho que vocês vão perceber pela minha voz, eu tô com uma dor de garganta tremenda, mas eu quero parabenizar o Bruno, muito boa explicação. É sempre bom ter sucessão aqui no nosso grupo, que é algo tão difícil, né? E, de certa forma, petição de herança, por exemplo, já estudei muitas sucessões e não é um tema que sequer é citado, assim, apesar de muito por cima, porque diante dos fatos hoje em dia não existe, né? Praticamente impossível ter uma ação dessa. Muito claro com a questão dos registros públicos impede que tenha esse tipo de problema, mas na civilização romana a questão dos registros é bem diferente, então é muito bom. E perceber também essa questão do quanto é parecido ainda hoje, né? Então, parabéns, Bruno. Obrigado.